Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso encontro semanal Conhecendo a Palavra. Vamos começar o nosso encontro, esses nossos momentos aqui de reflexão sobre a Palavra de Deus, pedindo a intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, a Mãe do Verbo Divino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem do Bom Conselho, rogai por nós. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, é muita alegria que nós vamos continuar aqui a nossa formação, dando prosseguimento ao tema que nós estamos tratando agora no mês de outubro, que é a Santíssima Trindade dentro da Sagrada Escritura. Conforme já informei a vocês, foi o pedido de um amigo do Rio de Janeiro, José Carlos, foi do grupo jovem do Santuário da Medalha Milagrosa comigo, ele pediu que nós tratássemos desse tema. Então, nossos 4 encontros, já falamos do Pai, já falamos da primeira parte sobre o Filho, que é a sua natureza divina, e hoje nós veremos então a segunda parte, sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, hoje vamos tratar não mais da natureza divina, mas da natureza humana, sem com isso eu estar querendo dizer que podemos dissociar uma da outra. Já vimos isso exaustivamente, hoje vamos reforçar isso, que em Cristo as duas naturezas coabitavam harmonicamente. Portanto, lembrando mais uma vez a oração do Santíssimo Sacramento, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ok? Então, ele é verdadeiramente Deus, não era uma aparência de Deus, e verdadeiramente homem, habitou num corpo, sentiu o que nós sentimos, teve as necessidades que nós tivemos, né? Em tudo se igualou a nós, menos no pecado. Chegou até mesmo à tentação, mas não caiu em pecado. Ok? Pois bem, então hoje veremos a natureza humana de Jesus na Sagrada Escritura. E aí eu coloco essa passagem, essa parte do Credo de Nicéia e de Constantinopla, como nós já falamos também exaustivamente, o Credo dos dois, que foi escrito após os dois concílios, em 329 o primeiro concílio de Nicéia e em 381 o primeiro concílio de Constantinopla. Então, nós já tínhamos o credo apostólico, o credo dos apóstolos, era um credo mais catequético, mas havia uma necessidade de se esclarecer algumas questões teológicas, principalmente que até o quarto século não havia muito uma compreensão de se Jesus era Deus junto com o Pai ou não. Então, esses dois concílios trabalharam muito contra a heresia dos arianos, o arianismo, também o macedonianismo, que tratou, foram as duas questões da natureza divina do Filho e da natureza divina do Espírito Santo. Mas mesmo o macedonianismo ainda havia muito arraigado, estava muito arraigada a questão da natureza divina de Jesus, né? Então por isso a gente cita também o macedonianismo. E esse concílio definiu que nós cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, ou seja, o único que nasceu de Deus. E nós somos filhos de Deus por adoção, porque o somos inseridos na carne que é Cristo. Somos inseridos no corpo da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, assim nos tornamos, por adoção, filhos também de Deus. Mas o Filho unigênito, esse é o Cristo, né? E foi gerado, não foi criado, como hoje ainda sustentam as testemunhas de Jeová. Que ele teria sido uma criatura especial de Deus, não teria natureza divina. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. E aqui vem o que mais nos importa. E se fez homem. Então não se fingiu de homem, ele foi homem. Ok? Esse Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos,
Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, na mesma substância do Pai, né? Ele se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem, foi homem. Então, é isso que nós vamos mostrar hoje na Escritura, essa natureza humana, que nós já afirmamos no Credo. Mas antes vamos relembrar duas observações do encontro passado que continuam valendo para hoje. A primeira é que todas as pessoas da Trindade atuam na missão das demais. Então, cada pessoa trinitária tem uma missão, né? Uma missão trinitária. E nós normalmente associamos a missão de criação ao Pai, a de redenção ao Filho e a de santificação ao Espírito Santo. Sendo que, tirando a missão redentora, que é exclusivamente do Filho, como já falamos, nas outras missões, todas as três pessoas atuam. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam na criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham na santificação, mas na redenção apenas o Filho. Ok? Então, portanto, só o Filho se encarnou, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. O Pai e o Espírito Santo não foram crucificados, não morreram, não foram sepultados e não ressuscitaram. Ok? Somente o Filho. Essa é a primeira observação. E a segunda observação é que há uma tendência, e volto a dizer a vocês, não é pequena, vejo muitas pessoas falando isso na igreja, uma tendência a acreditar que Jesus, sendo Deus e homem ao mesmo tempo, atuava algumas vezes apenas como uma de suas naturezas, como se fosse possível descartar a outra para agir. As naturezas de Jesus não eram como casacos que são retirados e colocados quando se quer. Essa foi a heresia do nestorianismo. Há nele uma união hipostática, também já falamos que hipóstase é natureza ou substância, então há em Jesus a união de duas naturezas ou de duas substâncias. Uma substância ou natureza humana, uma substância ou natureza divina, ok? Então, gente, não caiam na tentação de dizer, principalmente os que são catequistas, de ensinar errado para as crianças, como se Jesus fosse um Harry Potter que tem uma capa mágica, que ele coloca essa capa para ser Deus e tira essa capa para ser homem. Isso não existe. Aí eu digo para vocês que passei boa parte da minha juventude ouvindo isso direto em palestras de grupo jovem. As pessoas dizendo isso. Aqui Jesus agiu como homem. Aqui Jesus agiu como Deus. Ele é sempre Deus e sempre homem. Ok? Ainda que aquilo que ele esteja fazendo seja característico de uma de suas naturezas, mas ele não deixa de ser homem para agir como Deus e não deixa de ser Deus para agir como homem. Diácono, mas é um absurdo pensar que Deus morreu numa cruz. Sim, isso foi um escândalo para os judeus e foi um escândalo para os gregos, mas não para nós. Isso é um mistério que nós ainda não temos condições de entender, mas como diria Paulo na primeira carta aos Coríntios, agora vejo em parte, mas então, por enquanto ainda vejo por um espelho, mas então verei face a face. Então, quando estivermos face a face, entenderemos isso finalmente. Seguindo aqui. Portanto, em momento nenhum, Jesus deixa de ser Deus para agir como homem ou deixa de ser homem para agir como Deus. Esse é um erro teológico que encontro muitas vezes entre catequistas e pregadores na igreja. Então, se você é catequista, corrija isso. E se você não é catequista, mas conhece alguma catequista, esteja atento para dizer isso para ela, ok? Mas era um escândalo para os judeus entender isso. Deus perfeitíssimo e inefável se encarnar na natureza humana pecaminosa e falha. Quando Jesus diz aos guardas dos fariseus e a Caifás que ele é Deus, uns caem ao chão, os guardas dos fariseus, e o outro, Caifás, rasga as vestes por ser uma blasfêmia. Ele entende que é uma blasfêmia. Então vamos pegar aqui para vocês verem, no Evangelho segundo São João, 18, 5 a 6, que diz aqui no episódio da prisão de Jesus, né? Vou começar um pouquinho antes no versículo 4. Como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou. De vez que aqui Jesus sabia o que havia de lhe acontecer, da natureza divina dele, né? Porque é a onisciência de Deus. Mas não deixou de ser homem, não deixou de ser preso, né? Porque eles não poderiam prender a Deus, porque Deus é puro espírito. Mas ele tinha uma natureza humana também. Então, como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam: a Jesus de Nazaré. Sou eu, disse-lhe eles. E é interessante porque esse é o nome com que Deus se apresenta a Moisés na sarça ardente. Eié, Asher Eié, sou quem sou. Né? Então ele diz, sou eu, como diz, eu sou Deus. Ok?
Quando lhes disse, sou eu, ou seja, o nome de Deus, recuaram e caíram por terra. Então, vejam aqui a reação, né? Os guardas estão ali, ele se apresenta como Deus, e aí eles, diante disso, caem assustados, ok? E mesmo assim, assustados com a situação, e era também um escândalo dizer se alguém se apresentar como Deus. E depois, no episódio com Caifás, o sumo sacerdote, eu vou pegar aqui em Marcos 14, 51 a 54, Jesus é apresentado perante Caifás, em que vai dizer assim, seguia um jovem coberto somente de um pano de linho, prenderam-no, mas lançando ele de si o pano de linho, escapou-lhes de despido. Conduziram Jesus à casa do sumo sacerdote, onde se reuniram todos os sacerdotes, escribas e anciãos. Pedro o foi seguindo de longe até dentro do pátio. Sentou-se junto do fogo com os servos e aquecia-se. Aí eu vou pegar também o 55. Os sumos sacerdotes e todo o conselho buscavam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não o achavam. Muitos diziam falsos testemunhos contra ele, mas seus depoimentos não concordavam. Levantaram-se então alguns e deram este falso testemunho contra ele. Aí vai falando aqui tudo o que aconteceu. Depois, o versículo 60, não está aqui nessa citação que eu botei para vocês, mas achei mais interessante mais para frente, do 60 em diante. O sumo sacerdote levantou-se no meio da assembleia e perguntou a Jesus, não respondes nada? O que é isto que dizem contra ti? Mas Jesus se calava e nada respondia. O sumo sacerdote tornou a perguntar-lhe, és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Né? Então, ele está perguntando se ele é o Filho de Deus. Né? Jesus respondeu, eu o sou. Novamente ele fala para agora o sumo sacerdote, axé, eu sou quem sou. Ok? E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. E aí a reação do sumo sacerdote pelo escândalo que ele entendia que ser uma blasfêmia. O sumo sacerdote rasgou então as suas vestes. Para que desejamos ainda testemunhas? Exclamou ele. Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E unanimemente o julgaram merecedor de morte. Então, vamos botar aí, vamos estender essa passagem aí do 51 até o 64, ok? É bom sempre a gente ler para a gente ver se precisa pegar algum versículo mais para frente. Então, a gente vê essa reação. Era um escândalo para o judeu alguém se apresentar como Deus, era uma blasfêmia. E aí uma atitude de penitência, diria até um outro nome, diante do escândalo, né? essa irresignação com a atitude, eles rasgavam a veste, como diante de um escândalo. Então, o sumo sacerdote faz isso, né? Dizendo para ele que aquilo que ele estava falando era uma blasfêmia, era um escândalo. Então, ele rasga as vestes. Então, vou repetir aqui para vocês. Era um escândalo para os judeus entender isso. Um Deus perfeitíssimo e inefável, que não pode ser definido, não pode se dizer nada sobre ele, se encarnar na natureza humana, que é pecaminosa e falha. Então, isso causa escândalo, né? Os guardas que não entendem e caem de joelhos, e o sacerdote Caifás, que vê nisso uma blasfêmia e rasga as suas vestes. Ok? Então, por quê? Sendo Deus, Jesus assume uma natureza inferior. Isso é uma pergunta. Se nós tivéssemos uma condição de perfeição e nós fôssemos reconhecidos por isso, muito provavelmente a nossa vaidade humana não nos deixaria assumir atitudes mais humildes, né? Até ontem eu conversava com minha esposa que às vezes a vaidade sobe a cabeça de determinadas pessoas, né? Pessoas bem-sucedidas economicamente, profissionalmente, e elas se tornam escravas dessa vaidade. E ontem falava sobre um amigo meu de adolescência, né? de juventude, em grupo jovem, uma pessoa que veio de uma família bastante humilde, e hoje ele tem um cargo público de respeito, né? Passou num concurso dificílimo, muito bem colocado, e apesar disso ele não perde a sua humildade, né? Então é muito bonito a gente ver isso. Não esquece das suas raízes, muito provavelmente porque a família era muito bem estruturada,
os pais também pessoas extremamente educadas, caridosas, participativas na religião, na igreja. Então, são exemplos que a gente deve seguir, né? Então, a nossa vaidade, a nossa natureza humana normalmente não consegue entender isso. E a gente vê que Deus, com sua natureza perfeitíssima, ele assume uma natureza inferior em Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, então assumindo uma natureza inferior. E a resposta é porque em seu eterno amor, Deus resolve se esvaziar de seu privilégio divino e perfeitíssimo, para elevar a nossa natureza. Então Deus se rebaixa até nós para nos elevar junto a Ele, em dignidade. A isso chamamos de kenosis, que vem do grego kenosis, que é o esvaziamento. Né? Devia até aqui na figura, né? Kenosis, the emptying of Christ. Kenosis, o esvaziamento de Cristo. Né? Então, isso que ele faz, ele se esvazia, como se esse vinho aqui fosse a dignidade divina, ele se esvazia para estar completamente vazio, para se igualar, se conviver conosco na mesma dignidade que nós temos, né? Menos no pecado, sempre fazendo essa ressalva. Vejamos então, como nós fizemos no encontro passado, pegamos 3 passagens que mostravam claramente a natureza divina. Hoje nós vamos ver 3 passagens do Evangelho em que Jesus mostra a sua natureza humana. Vejamos as provas de que ele era verdadeiramente homem. E a primeira passagem, vamos pegar aqui no Evangelho da infância de Jesus, né? parte da infância de Jesus. Vamos pegar no Evangelho segundo Lucas, lembrando que Lucas é o evangelista que trata de Nossa Senhora, né? E boa parte da infância de Jesus. Então, Lucas 2, 51 a 52, ou 51 e 52. E aí diz assim: Em seguida desceu com eles a Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Então, a gente está falando aqui sobre a volta daquele episódio de Jesus no templo, que nós vimos na semana passada, mostrando a natureza divina de Jesus claramente, sendo arguído e arguindo os doutores da lei, um menino de 12 anos. Então, aqui eles estão voltando para casa, já foi resolvido todo o episódio, e aí diz, em seguida desceu com eles a Nazaré. E interessante, aqui uma coisa que eu já falei para vocês, Nazaré fica ao norte, porque é Galileia, e ele está na Judéia, em Jerusalém, que é embaixo, mas diz, desceu com eles a Nazaré. Por quê? Repetindo para vocês, para quem perdeu essa nossa aula, para o homem judeu, para o cidadão judeu, tá? Quem vai a Jerusalém está subindo, como que subindo o monte para estar junto de Deus. E lá é a cidade de Deus. E quem sai de Jerusalém está descendo. Ok? Então, mesmo que Nazaré fique para cima de Jerusalém, eles não dizem que a Sagrada Família subiu para Nazaré, mas desceu para Nazaré. Então, eu já falei sobre isso para vocês. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Meus queridos, crescer em estatura, sabedoria e graça implica um movimento. Crescimento é sempre um movimento. Ok? Seja um movimento para cima, um movimento para os lados, um movimento para baixo, tá? Fisicamente falando. Mas quando eu falo movimento, eu falo transformação. Mesmo que não passe daquela altura, digamos que Jesus tivesse, com 12 anos, tivesse 1,60 m, 1,70 m, e ele fosse até a morte dele com essa altura. Então Jesus não cresceu. Crescimento, quando se fala aqui em crescer, significa movimento. Tá? E o envelhecer, o passar dos dias, é uma movimentação. O respirar é uma movimentação. Ok? Então, tudo aquilo que tem transformação seria um sinal de imperfeição. Vamos botar assim entre aspas, porque em Jesus isso é bem diferente. Mas em nós, homens, sim, isso acontece. Tá? Então, nós precisamos aprender. E o aprender é passar de uma situação de não conhecimento para uma situação de conhecimento. Ok? Isso tudo é uma movimentação. E a movimentação é uma imperfeição. Porque se há necessidade de se mudar, de se aprender, de se locomover, de o que quer que seja um movimento, é porque nós ainda não temos aquilo. E se não temos aquilo, é porque somos imperfeitos.
ok? Então isso caracteriza a natureza humana. Então vejam só, Deus não é submisso a ninguém. Ele não precisa aprender nada de ninguém, não deve nada a ninguém, não tem que fazer nada. Tá? Nele tudo é perfeito. Se Jesus era submisso a seus pais, se ele recebia ordens e cumpria o que os pais mandavam fazer, que eram meramente humanos, se Jesus crescia em sabedoria, estava aprendendo, em estatura, estava crescendo, então ele era homem. Isso são coisas da humanidade. Deus não cresce em sabedoria, Deus não cresce em estatura, Deus não é submisso a ninguém. Ok? Então vejam, essa é uma característica de que Jesus tinha natureza humana. Ah, diácono, então aquele deixou de ser Deus porque ele era submisso? Não, isso é um mistério. Mesmo sendo Deus e mesmo sendo superior a todos e todos deveriam ser submissos a ele, Jesus se esvaziou para estar ali numa família sendo submisso a seus pais como todas as crianças da época eram. Ok? Então essa é mais uma prova de que ali havia humanidade, ainda que ele também fosse Deus. Poxa, diácono, fiquei completamente perdido. Agora eu não entendi nada. Queridos, nós temos um limite de compreensão, como já falei. Nós não conseguimos alcançar determinadas coisas. Esse é um mistério que entenderemos somente diante de Deus. Ok? Vamos seguir então. Depois temos o batismo de Jesus no Jordão. Está em Marcos 1, 4 a 9. Marcos 1, 4 a 9. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. Dos pecados. Diácono, você falou que Jesus nasceu sem pecado. Verdade, então não precisava ser batizado. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar: depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe as correias do calçado. A correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Ok? Então, Jesus se apresenta para o batismo. O batismo de João era um batismo de conversão. Tá? Conversão indica desvio e imperfeição. É um movimento, como já falei para vocês. Então, se eu vou me converter, é porque eu estou indo na direção errada. Você está indo com um carro em uma determinada direção. E, cara, eu errei a entrada. O que você tem que fazer? Tem que pegar o retorno. Então, você pega o retorno e faz a conversão. Então, converter é consertar algo que está errado. Então, isso indica desvio e imperfeição. Se Jesus era Deus, né? Se era Deus, Jesus não tinha defeitos e imperfeições. Não tinha pecados. Mas, como todo homem, ele apresentou-se para ser batizado, mesmo sem ter pecados. Ok? Então, é por isso que João Batista fala, poxa, eu que tinha que ser batizado por você, e você vem aqui se apresentar para ser batizado. Jesus diz, por ora, façamos assim. Tá? Então, nós precisamos lembrar que João, ele veio, há uma grande possibilidade, também já falamos sobre isso, de que ele tenha estado em contato com a comunidade de Qumran, os essênios, e eles tinham esses rituais de ablução, né, de entrarem nas piscinas durante o dia todo, para se purificar das suas pequenas faltas. Então há a possibilidade de que João também fizesse isso, mas agora jamais não dentro da comunidade, fora, porque ele saiu antes de ser admitido na comunidade, ele foi embora antes de ser admitido. Então, isso é uma tese, tá? Isso não é constatado ainda, é uma tese. Eu sou favorável a essa tese, mas é apenas uma hipótese, ok? Então ele estaria no deserto batizando e Jesus se apresenta lá. E aí com certeza virá a pergunta de vocês, mas se não tinha pecado, precisava ser batizado? Claro que Jesus era um homem nascido sem pecado e não precisava do batismo. Mas teologicamente falando, ao entrar na água suja pelos pecados, porque cada pessoa que chegava com pecado ali entrava naquela água, né, se purificava, mas na verdade os pecados ficavam ali, né? Então a água já estava suja demais, tá? Então, ao entrar na água suja pelos pecados, não é sujo fisicamente, mas sujo espiritualmente, porque quando se fazia esse arrependimento, esse batismo de conversão, era um arrependimento pelos pecados praticados, mas Jesus ainda não havia ressuscitado, então não havia retomado a possibilidade da vida eterna, ok?
Então, ao entrar na água suja pelos pecados, Jesus tornou essa água pura o suficiente para limpar os nossos pecados. E é por isso que hoje nós podemos ter o batismo, porque a água agora está limpa. Quando Jesus entrou naquela água, ele purificou a água. Antes, todos aqueles que entravam na água deixavam a água suja, e os outros que vinham em seguida se arrependiam dos pecados, mas não eram purificados. Quando Jesus entra na água do Jordão, ele purifica a água para nós, e a partir daí, quando a igreja é formada, todo aquele que é batizado agora em água pura, tem a vida eterna, ok? Então, esse é o motivo. E vejam vocês, por que foi batizado? Porque tinha natureza humana. E quem tinha que ser batizado era o homem, Deus não é batizado, ok? Vamos seguir para a nossa terceira passagem. A agonia de Jesus. Lucas 22, 39 a 44. Lucas 22, 39 a 44. Conforme seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Então vejam vocês, entrou em agonia, Deus não entra em agonia, e suou gotas de sangue. Tá? Seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Então, bastante sangue. Deus é um ser exclusivamente espiritual. Ele não é limitado por um corpo. Tá? Então, tudo aquilo que o corpo nos inflige, ele não tem. Tá? Então, portanto, ele não tem dores, ele não tem sofrimentos, não tem sangue, não tem angústias, não tem dor de cabeça, não tem dor de barriga, não tem dor nas pernas, não tem dor nos ossos, não tem nada. Tá? Se Jesus sofreu e suou sangue, é porque ali havia uma natureza humana, uma natureza física, ok? Não meramente espiritual, como é o caso de Deus. Então vejam aqui mais um mistério. Porque sendo Deus, ele sofre, sendo Deus, ele chora, sendo Deus, como a gente viu na situação de Lázaro, né? Chorando. Sendo Deus, ele sua sangue, tem sangue. Se fosse meramente Deus, ele não teria sangue, né? Seria meramente espiritual. Seria como houve uma heresia, né? Que já falamos, em que era ali, eles defendem que ali era meramente uma aparência de corpo humano, mas na verdade era apenas o verbo. Aí não teria sangue, né? Se é só uma aparência de corpo, não tem corpo, então não teria sangue também. Então, mais uma vez, Jesus demonstrando que era homem também, além de ser Deus. Então, nós concluímos essa segunda parte sobre o Filho, deixando uma coisa muito clara. Em nossa fé cristã, Jesus não foi somente um profeta iluminado por Deus, como creem judeus e muçulmanos. Também não foi uma criatura privilegiada do Pai, como defendiam os hereges arianos, criatura do Pai. E ainda hoje defendem as testemunhas de Jeová. Tampouco Jesus se confunde com o Pai. Algumas pessoas diziam que Jesus era o próprio Pai agindo na Terra. O credo niceno-constantinopolitano, como já falamos, é fruto de séculos de debates teológicos banhados pela luz do Espírito Santo. E aí no credo nós dizemos que Jesus é Deus de Deus, ou seja, é tão Deus quanto o Pai. Ele é luz da luz, é tão luz quanto o Pai. É Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, que é o Pai. Ele é gerado e não criado. Foi gerado do Pai, como natureza divina, mas não foi criado, ele não é criatura. Ok? Porque criatura é imperfeita, é menos do que o Criador. Então ele é gerado, ele não foi criado pelo Pai. Ele é tão Deus quanto o Pai. E com isso nós unimos com nossos dois programas as duas partes que tratam das naturezas cristológicas. Então, as duas naturezas de Cristo, natureza divina e natureza humana. As heresias cristológicas, ou seja, as heresias que trataram de Cristo, que falaram sobre Cristo, e elas surgiram foram justamente da incompreensão da possibilidade de duas naturezas habitarem o ser único de Jesus. Então foi justamente dessa dúvida se ele era Deus, se ele era homem, se ele era as duas coisas, se ele era uma coisa só. Daí surgiram essas heresias.
E daí temos posições exclusivas da natureza humana, então o adocionismo, né? Ele defendia que Jesus só tinha natureza humana, então o adocionismo vem de adoção. Então o Pai criou todas as criaturas, entre elas ele criou a Jesus, e ele se afeiçoou tanto a ele que ele o adotou para ser seu filho predileto. Tá? Então o adocionismo. E posições que defendem a exclusividade da natureza divina, o monofisismo. Vem de mono, e physis, né? Natureza, substância. Então, uma só natureza. E essa natureza seria divina. Então, o monofisismo prega que Jesus só tinha natureza divina. Aquilo que a gente vê de Jesus na terra, chorando e tudo, é só aparência. A natureza dele é divina, perfeitíssima, e ali não há nenhum traço de natureza humana. Então, são duas heresias opostas. E aí eu boto para vocês aqui uma relação das heresias. As heresias sobre as naturezas de Jesus. Temos o docetismo, o adocionismo, o arianismo, o apolinarismo, o nestorianismo, o monofisismo e o monotelismo. Tá? Nosso programa aqui não é um programa de cristologia, então as pessoas que tiverem curiosidade, peguem aqui esses nomes e pesquisem na internet o que cada uma dessas heresias pregava, para vocês entenderem aonde estava o erro dessas heresias em tratar das naturezas de Jesus. Nossos encontros, já reforçando o que eu já disse agora, nossos encontros não tratam de cristologia especificamente, e por isso eu recomendo a todos acessar o canal do YouTube da Paróquia de Santo Antônio aqui de Teresópolis, Santo Antônio de Paquequé, e se inscrever no curso que é oferecido pelo Padre Renato, que é o pároco de lá. E na próxima página eu vou dar o link para vocês, né, acessarem, para os interessados acessarem, e ali logo no início vocês vão ver que tem um telefone de WhatsApp, vocês podem ligar para se informar, se ainda dá tempo de se inscrever, pegar vídeos antigos. É bem interessante, o Padre Renato já vem fazendo esse belo trabalho. Então, as pessoas que quiserem conhecer mais de cristologia especificamente, podem acessar esse link do YouTube do canal da Paróquia de Santo Antônio e vão ter um conhecimento melhor sobre a cristologia. Nosso papel aqui é mostrar aspectos da Sagrada Escritura. Então, se for algum assunto cristológico que esteja dentro da Sagrada Escritura, como foram os nossos 2 últimos programas, esse e o anterior, aí sim nós vamos nos deter. Mas tratar de heresia não é um assunto, a princípio, a priori, um assunto de Sagrada Escritura. Então, não vamos tratar aqui, ok? Então, vou encaminhar para vocês aqui o link. Esse é o link, vocês podem copiar e colar na sua barra de endereços lá em cima, e vocês vão ter acesso ao curso de Cristologia. Também podem entrar na pesquisa do YouTube, entrem no YouTube, lá em cima, quando vocês forem pesquisar o vídeo, vocês coloquem assim, Curso Cristologia, Paróquia Santo Antônio do Paquequé, ou Santo Antônio Teresópolis, e vai aparecer lá, se eu não me engano, na foto está a entrada da igreja antiga de Santo Antônio. Vocês cliquem ali, o curso, Padre Renato vai começar a falar, e vocês vão ter já a primeira aula de apresentação dele, podem ligar para poder saber se podem se inscrever no curso. Eu acho que vale a pena complementar esses conhecimentos, ok? Bom, meus queridos, hoje nós vamos ficar por aqui. Nosso próximo encontro é o último desses 4 sobre a Sagrada Escritura, em que nós vamos trabalhar sobre a Santíssima Trindade na Sagrada Escritura, em que nós vamos trabalhar, então, a figura do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Muito obrigado pela paciência de vocês. Deus abençoe a cada um. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Bom Conselho, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma semana muito abençoada, Shavua Tov. Até o nosso próximo encontro, Leit Haot, e que a paz de Deus habite o coração de cada um de vocês. Shalom Aleichem, que Deus os abençoe.